está nada bem é o Brasil. O Brasil que atravessa agora uma fase mais crítica da pandemia e por isso é o segundo país com mais mortes em todo o mundo. Desde a ruptura, atenção importante, dos hospitais às limitações no acesso às cerimónias fúnebres nos cemitérios. O nosso colega Amadeu Maia tem todos os pormenores sobre isso. Olá, Luiz. Olá, Rick. O Brasil bate recorde atrás de recorde. Nas últimas 24 horas, tivemos 2.841 mortes por Covid-19. O Brasil registrou nessa última terça-feira, dia 16 de março, um recorde de 2.841 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. São 555 a mais do que o recorde anterior do último dia 10 de março, confirmando os piores e as piores previsões sobre a pandemia fora de controle nesse momento no país. Em São Paulo também bateu um novo recorde, que é a média de 421 mortos por coronavírus por dia. É uma alta de 62%. Já foram 617 vidas perdidas em 24 horas. 67 municípios do estado de São Paulo têm a ocupação de 100% dos leitos de UTIs. Uma coisa muito difícil, Luiz e Rick, nesse momento de pandemia, que é combater o Covid-19, é combater também as fake news, é combater as notícias falsas. E circulou pela internet uma fake news dizendo que o governo de São Paulo havia anunciado um corte no fornecimento de energia entre meia-noite e 6 horas da manhã para reforçar o isolamento. Então, esse problema das fake news é outro problema recorrente aqui no Brasil em relação ao Covid-19. Outro grande problema, não é problema, já que a gente está sofrendo com as mortes, sofrendo com os entes queridos, perdendo suas vidas, uma das grandes dificuldades hoje é você velar e você enterrar o seu ente querido. Nós estamos em frente a um grande cemitério aqui de Fortaleza, acompanhamos aqui alguns enterros e o número de pessoas para acompanhar, para fazer esse enterro, para fazer esse sepultamento, é reduzido a apenas 10 pessoas, contendo ali a aglomeração para não disseminar o vírus. Então, é muito difícil, até no momento de se despedir do seu ente querido, no momento de pandemia mundial, no momento em que o Brasil está com a pandemia em descontrole, ainda sofremos na hora de despedir dos entes queridos e não podemos, inclusive, dar um adeus, como é de costume no Brasil, reunir a família, dar o último adeus. Inclusive, falamos com uma pessoa que perdeu o seu pai e relatou exatamente como foi o sepultamento do pai dele. A gente não pode nem ver, nem velar o nosso familiar. Meu pai, por exemplo, eu tive que levar diretamente para o cemitério e num horário já fora de horário comercial. Ele faleceu aqui em Fortaleza e o senhor teve que levar para o interior? Tive que levar para Quixadá e ele foi enterrado, acho que em torno de 10 horas da noite. Teve que ser enterrado nesse horário, mais ou menos. Eu não sei precisar o horário, mas eu sei que assim que chegou lá, a gente teve que enterrar e nós não tivemos a condição de fazer. Abrir o caixão, não pode? Nada. É colocar dentro de um saco. Então vocês viram aí o depoimento de uma pessoa que perdeu o seu ente querido, perdeu o seu pai e é um momento que praticamente não dá para dar o último adeus. Amadeu Maia, de Fortaleza, para a SPT Television. Obrigado, Amadeu. A propósito, e viram ali que o segundo país, está lá escrito, o segundo país com mais mortes no mundo é o Brasil. O primeiro é os Estados Unidos, mas as coisas estão a correr bastante melhor, não é? Sim, Luís, as coisas estão a correr bastante melhor. Eu lembro que desde o princípio da pandemia os Estados Unidos já têm um número recorde de mortes, mais de 500 mil, mas, por exemplo, de ontem para hoje foram 1.245, enquanto no Brasil 2.600 e algo. O número de casos também está a decrescer consideravelmente aqui nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, 54 mil casos, enquanto no Brasil o número de casos chegou aos 91 mil. Aqui nos Estados Unidos há uma diferença acentuada, cerca de 30 e tal por cento menos, não é? Sim, comparando, ou tendo sempre em referência às duas últimas semanas, há um decréscimo de 35% no número de mortes em relação à média das últimas duas semanas,
há um decréscimo de 16% em relação ao número de casos. Portanto, o que está a acontecer agora no Brasil foi aquilo que aconteceu aqui quando o epicentro da pandemia era aqui os Estados Unidos, mas agora as vacinas estão